estou chamando o irmão José para estar fazendo uma oração. Logo em seguida já passamos o pastor Edson ministrar a palavra do Senhor, irmãos. Aleluia. Deus venha abençoar cada um dos irmãos nessa noite, né? Venha abençoar o pastor Edson, o irmão Josimar, né? Que a irmã Silvana perguntou para mim, falei, irmã, você que é mais fácil aí, né? E ela falou com eles, né? Eles aceitaram na hora, mas que Deus venha abençoar a cada um de vocês também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz de Jesus Cristo também. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus, amado e soberano Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós temos te louvado, Senhor, nós temos te adorado, Senhor. Pai, chegou o momento, Senhor, de ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, a qual o Senhor já tem derramado sobre a vida do Teu servo, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Continua abençoando a cada um, Senhor. Através, Senhor, do poder da Tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala com a nossa vida. Liberta, Senhor, através do poder da Tua palavra. Cura, Senhor, através do poder da Tua palavra. Salva, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Porque tudo é para Ti, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor. Continua abençoando em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos, na casa do Senhor Deus. Já ouvimos louvores maravilhosos. Veio uma palavra, da parte da irmã Josimara. E se o culto terminasse aqui, já sairia satisfeito, né? Deus já falou conosco aqui, neste lugar. Mas estamos aqui, com a incumbência de trazer a palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Quero agradecer o convite, o irmão Silvano, o presbítero Adão, que está aqui na liderança desse trabalho, o pastor deste setor, E, enfim, os obreiros do Senhor que servem ao Senhor aqui, as irmãs do círculo de oração, os irmãos, e a todos que estão nos assistindo. Eu quero mandar um abraço para o meu irmão pastor Silas Israel do Nascimento, lá na cidade de Reserva, que está nos assistindo. Receba um abraço do teu irmão e a toda a tua família, os demais irmãos que estão aí assistindo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Os irmãos que estão lá no hospital também, que o Senhor dê saúde, dê graça, e creio que o Senhor vai trazer uma recuperação aos nossos irmãos ali. Deus abençoe. Muito bem. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, versículo 1 diz-nos a palavra: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos faltem a nós e a vós, e de antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo,
chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, disse: Em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Poder tomar vossos assentos, por gentileza. Queridos irmãos, estamos em um tempo em que precisamos estar servindo ao Senhor com fidelidade, com retidão, né? Como a Silvana leu aqui em Apocalipse, capítulo 22, o Senhor diz que vem sem demora, né? Aleluia! Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. E os dias são maus, não haverá melhora, não. Nós procuramos a melhora, esperamos a melhora, mas a própria Bíblia diz que os dias vão ser de mal a pior, né? Mas a cada momento nós nos aproximamos da volta de Cristo. A cada momento, né, as profecias, né, os noticiários, até mesmo, né, as manchetes estão dando a dica que o Senhor está voltando, que Jesus está voltando para buscar a sua noiva amada. Aleluia. Por isso, um dia o Senhor Jesus veio a este mundo para trazer à humanidade a salvação, para nos dar vida, vida abundante, vida permanente. E estar na presença do Senhor, nós sempre temos que estar lutando contra o mal para permanecermos firmes. Porque a Bíblia diz que não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra as potestades espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Sim, esta é a luta que nós temos que travar contra o inimigo, contra o adversário de nossas almas. Por quê? Porque nós somos irmãos em Cristo, nós não temos que ter desavença com ninguém, né? Às vezes as pessoas tentam atrapalhar a nossa jornada, o nosso caminho, mas isso são pessoas insensatas, né? São pessoas insensatas que fazem isso, querer atrapalhar, né, a caminhada do irmão na terra. Basta o inimigo, né, que luta todos os dias para tentar nos desviar dos caminhos do Senhor, e agora, né, alguém poderia estar nos protegendo, né, dando todo o cuidado ao rebanho, né, às ovelhas do Senhor, né, o zelo, o carinho, né, e assim por diante, né? São coisas que acontecem no dia a dia, né? Mas feliz aqueles que esperam no Senhor. A Bíblia diz que renovarão as suas forças, caminharão, né? E não se fadigarão, porque o Senhor é quem dá o fortalecimento. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus, no capítulo de número 25 aí, né? O verso 13 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. A dica está aqui, a vigilância, né? A vigilância é tudo na vida do cristão, né? Por que um dia nós aceitamos a Jesus? É para servir ao Senhor. Por que um dia você levantou a sua mão? Aleluia, porque você creu na palavra do Senhor. Então, estar firme, vigiando constantemente, porque a Bíblia diz que o inimigo não dorme, e ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não é assim que nos diz a palavra? Ele anda buscando. Se ele achar uma brecha, ele entra, né? Se ele achar uma brecha, ele entra, entendeu? Sempre que o pastor Cid falava, né, que uma vez o inimigo chegou na porta da igreja, né, e o porteiro estava lá, falando: você não vai entrar aqui não, mas
Deixa eu entrar. Não, você não vai entrar aqui. E de repente, não, mas deixa eu pôr só o nariz, ainda dar uma olhadinha. Não, você vai ficar para lá. Aqui não. De repente, estava ali insistindo. Irmão, se der o ladinho para ele pôr o nariz, ele vai, cabeça, corpo e tudo, né? Ele vai entrar sim. Se der brecha, ele vai entrar. E nós devemos fechar as portas. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Viu? É para resistir, não é para dar lado, não é para dar brecha. Você perceber que o inimigo, porque o inimigo, ele não vem aí de garfo, de rabo pontudo como uma flecha aí, de chifre, espantando o povo, não. Ele vem de sapatinho de algodão, mansinho, viu? É assim que ele vem. Porque se ele vem tocando terror, o que vai acontecer? Nós já vamos identificá-lo rapidinho, mas ele vem do mansinho. É por isso que o cristão tem que estar vigiando. Aleluia. Tem coisas que parecem ser boas, né? Parece ser boa, mas eles são artes, manhas do inimigo e Satanás. Viu? Então, as 10 virgens, a parábola que revela que está preparado para a volta de Cristo. Quem está preparado para a volta de Cristo? Jesus Cristo contou a parábola das 10 virgens para ensinar a verdade profunda sobre a vigilância espiritual. É o que nós vemos aqui na palavra, né? Sobre a vigilância espiritual, aleluia. A preparação e a realidade, irmãos. A sua volta, a preparação e a realidade da sua volta. Jesus voltará um dia, viu? Porque a Bíblia diz que quando ele estava para ser assunto ao céu, se apresentou 2 varões ali, vestidos de branco, e o Senhor estava sendo elevado às alturas naquele momento. E os anjos dizem: varões galileus, porque estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que viste subir, aleluia, ele há de voltar para buscar a sua igreja. Eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais também. Então o crente tem que estar preparado, aleluia, preparado para este dia. Glória a Deus. Em Apocalipse também encontramos: venho que sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, porque há uma coroa preparada lá no céu. Viu? A Bíblia fala da coroa da vida, a coroa da justiça, aleluia, onde o justo juiz nos dará naquele dia. E a Bíblia diz que nós vamos receber um novo nome, aleluia, um novo nome, aleluia, glória a Deus. Você não vai chamar mais Maria, glória a Deus, nem João, nem José, né? E nem Geronilda. Aleluia. O Senhor vai dar um nome lindo para nós, né? Um nome lindo, um nome maravilhoso, meu irmão. Não vai chamar mais Adão, nem Silvana lá. Aleluia. Mas nós vamos receber um novo nome. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra nos mostra que 10 virgens saíram ao encontro, né, do noivo. As 10 saíram ao encontro do noivo, né? Todas carregavam lâmpadas. Todas, irmãos. Todas carregavam lâmpadas. Todas guardavam a chegada dele. E todas aparentavam estar preparadas. Então, nessa parte aqui você não via diferença delas. Todas estavam esperando. Todas saíram ao encontro.
Todas estavam esperando. E todas estavam carregando as lâmpadas. As lâmpadas. Por fora não havia diferença visível. Não havia. Se olhando assim, eram todas iguais. Por fora. Viu? Por fora. Aleluia. Glória a Deus. Não havia diferença entre elas. Caminhavam juntas, esperavam o mesmo noivo e faziam parte do mesmo grupo. Elas faziam parte do mesmo grupo. Aleluia. Mas existia algo que ninguém podia ver, né? Externamente. Havia algo que ninguém podia ver externamente. 5 eram prudentes e 5 eram loucas, insensatas. Pessoa insensata, irmãos, é um problema, viu? É um problema seríssimo. A pessoa insensata, né? Então as prudentes levavam azeite suficiente para manter as suas lâmpadas acesas. O azeite fala-se da presença de Deus, a nossa vida cheia do Espírito Santo, a preparação calçada com o Evangelho da paz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia, o capacete da salvação, aleluia. Elas estavam preparadas. O azeite fala da preparação, está cheio, aleluia, do Espírito Santo, cheio da presença de Deus na sua vida, aleluia. E não troca a sua vida espiritual por nada neste mundo. Não negocia a salvação com este mundo. Não divide aquilo que é de Deus com o mundo, aquilo que Deus projetou na sua vida. Não divide com o mundo. A única coisa que é para nós fazer neste mundo é cumprir o ide de Jesus, que disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e o que crer e for batizado, esse será salvo. Esta é a diferença do crente com aquele que parece que é, né? Não tem uma propaganda aí que é igual ao Denorex, né? O que a propaganda fala igual ao Denorex, irmãos? Parece, mas não é. Vamos lembrar, né? Parece, mas não é. Coisa falsa. Produto Tabajara, né? Coisa do Paraguai. Eita maravilha de Deus. O Senhor vai revelando as coisas para nós. Vai mostrando que é verdadeiro, né? Viu? Crente verdadeiro é como a palmeira, né, irmã Silvana? Mas a Silvana já pregou sobre a palmeira, né? O vento vem, sopra, leva lá no chão. Às vezes vem, né, vem até uma enxurrada e quer, né, segurar ali, mas de repente ela se levanta, aleluia, está inteira novamente, né? Aleluia. O vento quase, quer quebrar, arremessar para longe, mas ela, né, volta no lugar. Aleluia. Assim é a vida do cristão. O vendaval vem, né? O inimigo às vezes projeta alguma coisa para derrubar. Esse eu já derrotei, eu vou derrotar, mas de repente ele está lá, firme, de cabeça firme. Por isso que o inimigo às vezes tem raiva de você, tem ciúme de você, porque você é um crente palmeira, um crente firme. Aleluia. Ele está conduzindo as suas lâmpadas, aleluia, com azeite e carregando a reserva necessária para manter-se acesa a sua lâmpada. Aleluia. A Bíblia diz que vós sois o que? A luz do mundo e o sal da terra. Glória a Deus. Então andemos preparados, aleluia, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que há de se manifestar a qualquer momento nas nuvens dos céus
para arrebatar a sua igreja. E a Bíblia diz que ele vem buscar um povo seu, o quê? Especial, e o que mais? Zeloso e de boas obras. Entendeu? Tem gente que aparenta que está fazendo boas obras, né, irmãos? Mas está acabando com tudo. É, irmãos, é coisa séria. Eu estava orando aqui e falando com Deus, Senhor, é tão difícil ganhar almas. E tem gente, né, em vez de botar as pessoas para dentro, está botando as pessoas para fora, com as suas palavras. Né? Aqui o Senhor está nos exortando nesta noite, mas estou falando alguma palavra para gravar os irmãos aqui? Não, é a palavra de Deus nos alertando. Entendeu? É a palavra do Senhor nos alertando, nos advertindo. Quando nós olhamos para esta palavra, por mais às vezes pesada que seja, a palavra do Senhor, ela vai nos trazer vida. Aleluia. A palavra do Senhor, ela às vezes pode até ferir ali, mas ela vai ferir para tirar, né, a impureza, a infecção, para curar a ferida. Aleluia, para nos dar vida abundante, vida permanente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhavam juntas, esperavam o mesmo noivo e faziam parte do mesmo grupo, mas existia algo que ninguém podia ver externamente. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As prudentes levavam azeite suficiente, aleluia, para manter-se as suas lâmpadas acesas. Glória a Deus. Enquanto as insensatas carregavam apenas aparência de preparação. Pessoas que às vezes carregam apenas aparência de preparação, mas não estão preparados. Mas aqui eu vejo um povo preparado. Aleluia, um povo preparado é o povo separado do mundo. É um povo que vive para Deus. É um povo que está sempre em comunhão com Deus. Aleluia. Este é o povo preparado. Este é o povo que vai morar no céu. Elas tinham lâmpadas, mas não tinham reservas. E Jesus estava mostrando que existe uma grande diferença entre parecer preparado e realmente estar preparado. Viu? Parecer preparado, mas e realmente estar preparado. Há diferença, irmãos. Quem está preparado não se abala com qualquer coisa, não. Está firme. Por mais que tentam querer apagar o teu nome, mas você está aí glorificando e exaltando o nome do Senhor. As lutas vêm, mas elas passam. Podem surgir outras, mas nós vamos vencer. Aleluia. Tem irmãos aqui que já teve com o pé na sepultura. Da outra estavam falando lá, lá no culto na Vida Nova, culto maravilhoso, tempo frio, mas estávamos ali. Depois de nos alimentar com a palavra, veio uma surpresa maravilhosa, um banquete. Nós estávamos aguardando a caravana do Taboão lá, mas não chegou. Perderam a bênção. Irmão, estava um banquete lá, carne de porco assada, tinha até cabrito assado por lá, carne de boi, linguiça, comida boa, mas nos alimentamos da palavra, que é o principal. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesta noite nós estamos alimentando da palavra. Por isso nós estamos nos preparando a cada momento, a cada dia. O cristão está em preparação, irmãos. E nós um dia nós vamos, aleluia, chegar à estatura de Cristo. É como a luz da aurora, que vai raiando, até ser o quê? Dia perfeito. Os irmãos que levantam de madrugada, não é assim? Quando está o sol vai surgindo, de repente se levanta e vai clareando. Aleluia. E o dia fica perfeito, assim a nossa vida diante de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Então o noivo demorou a chegar. E enquanto o tempo passava, todas acabaram adormecendo. Elas dormiram. E então à meia-noite, ouviu-se um forte clamor. O que? Elas, que disseram lá? Aí vem o noivo. Mas não foram as noivas que disseram, alguém estava vigiando, irmãos. Viu? Elas todas adormeceram, mas alguém estava atento, ó. Mas à meia-noite, o que aconteceu? Ouviram um grito. Aí vem o noivo, vem o esposo, aleluia, um forte clamor. Elas ouviram. Aí vem o noivo, sai ao encontro. Aleluia. Eu estava estudando e escrevi alguma coisa importante aqui, porque tem hora que a gente começa a falar, acaba esquecendo os pontos principais que nós temos que meditar na palavra. Nós estamos num ambiente, mas nós estamos no aprendizado da palavra do Senhor. Aleluia. Nós aprendemos com a palavra. Glória a Deus. E a palavra ela tem que ser audível. A gente que grita bastante e de repente os irmãos nem sabem o que o irmão está falando. Eu sou pentecostal, gosto do barulho pentecostal, das línguas estranhas, dos glória a Deus. Mas quando estamos pregando, a igreja tem que ouvir, aleluia, tem que compreender a palavra, porque é através da palavra, aleluia, que nós vamos chegar na glória celestial. E naquele instante todas se levantaram para preparar suas lâmpadas, mas as insensatas perceberam que o azeite estava acabando. Elas perceberam. Então nós temos que ter um bom depósito. Aleluia. O apóstolo Paulo fala do bom depósito. Aleluia. Irmãos, temos que manter o depósito. Temos que manter a reserva. Aleluia. Porque no dia da adversidade, pode vir a adversidade, pode vir a surpresa. Aí nós temos que estar preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas as insensatas perceberam que o azeite estava acabando. Desesperadas pediram às prudentes que dividissem do azeite com elas. E elas, sabendo que não podiam, ela disse: vai, procura aí quem tem para vender. Vai, porque se elas fossem emprestar, elas iam ficar também sem o encontro ali com o esposo. E o que está indicando a palavra? Tem que estar preparado. Jesus não disse: não sabeis o dia nem a hora em que virá o vosso Senhor? Vigiai, pois, porque aquele dia vos apanharão de surpresa. Irmãos, de surpresa. Elas adormeceram e parecia que estava tudo bem, mas de repente um clamor lá, e elas se desesperaram, aquelas insensatas, porque sabiam que ia faltar o azeite ali, e com isso elas saíram para comprar. E quando elas saíram para comprar, o noivo se apresentou para as virgens ali, aquelas 5 prudentes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a porta se abriu e recolheu elas, e fechou-se a porta. Aleluia. Noé, o prefeito da justiça, dizia que viria chuva sobre a terra. O Senhor enviaria um dilúvio numa época em que não chovia. As plantas eram regradas com o orvalho e também de um vapor que subia da terra ali. Então, mas viria chuva. O dilúvio estava para vir, porque o Senhor mandou ele construir uma arca. Mas chegou o momento em que ele começou a zombar de Noé e dizer que isso não iria acontecer.
né? Mas quando a arca estava pronta, o Senhor colocou Noé e a sua família dentro da arca. E quem foi que fechou aquela porta, irmãos? O Senhor fechou aquela porta. Viu? Estavam lá, Noé, abre-nos a porta. Aleluia. Quem fechou a porta, a chave levou. Aleluia, Noé e sua família foram salvos e aquele povo pereceram no dilúvio das águas. Oh, irmãos, como é bom estar atentos, como é bom estar, aleluia, esperando a volta de Cristo. Daqui a pouco nós vamos deixar este mundo tenebroso, este mundo de pecado, este mundo de tantas enfermidades, tanta desavença, e nós vamos penetrar a eternidade com o Senhor. Quantos podem dizer esta noite, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Desesperadas, pediram aos prudentes que dividissem o azeite com elas, mas havia algo que não podia ser transferido. Irmãos, tem algo dentro de nós que não pode ser transferido. Aleluia. Demonstramos um amor, pregamos a palavra, ensinamos, alertamos, mas tem algo dentro de nós que não pode ser transferido. Aleluia. Aleluia. A intimidade com Deus não pode ser emprestada. A comunhão de servir através da experiência de outra pessoa, isso não pode acontecer, irmão, não. Nós temos que ter intimidade própria com Deus. A salvação é individual. O Senhor oferece a salvação. O que crer e for batizado tem que crer. Aleluia. Esse será salvo. É a pena as pessoas que não creem no Evangelho de Cristo, que não creem na salvação. Oh, irmãos, como é difícil poder entender que tem pessoas que não dá a mínima para a salvação. Não dá a mínima. Leva a sua vida de maneira relaxada, de uma maneira qualquer. Mas aqui nós temos um povo que está servindo ao Senhor, quer ir morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Vida espiritual precisa ser cultivada diariamente, isso é constantemente, viu? A vida espiritual é cultivada diariamente, todos os dias. Nós temos que estar em comunhão com Deus. Por isso nós oramos. Orai sem cessar, mas a Bíblia diz muito mais que vigieis. Então a oração, a oração é um fator indispensável na vida do cristão. O azeite representa uma vida cheia da presença de Deus. Perseverança, vigilância espiritual, comunhão verdadeira, é um relacionamento constante com o Senhor. Nós não podemos perder de vista. Negócio de alguém querer dar uma saidinha para querer experimentar as coisas do mundo, tem que ter muito cuidado, né? Aquele negócio que um pouquinho não faz mal, né? Negócio de um pouquinho não faz mal, né? E tem um hino que diz um pouquinho não faz mal. Faz mal sim, irmãos. Aquilo que nos contamina, nós temos que nós temos que ser crentes e quente. Aleluia. For morno ou frio, uma coisa ou outra. Mas uma mornidão, é o que o Senhor diz? Vomitar, te hei da minha boca. Então, nós temos que ser
verdadeiros, autênticos cristãos. Você está esperando Ele voltar? Jesus voltar? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Enquanto as insensatas saíram para procurar azeite, o noivo chegou e as prudentes entraram para as bodas. Para as bodas. E a porta se fechou. Mais tarde as outras chegaram dizendo: ó, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos. Oh, irmãos, a voz do desespero, mas ouviram uma resposta dolorosa. Elas ouviram uma resposta dolorosa. Em verdade vos digo que não vos conheço. Elas chegaram mais tarde, viu? Pediram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Oh, a voz dolorosa surgiu. Em verdade vos digo que não vos conheço. Aleluia. Oh, Senhor Deus. E o Senhor usa de misericórdia para com as vidas que não estão preparadas. Esta palavra não fala apenas do tempo passado, ela fala sobre os dias de hoje. Vivemos um tempo em que muitos estão distraídos, ocupados demais, irmãos, para buscar a presença de Deus, preocupados com tantas coisas passageiras deste mundo, tantas coisas que só traz ilusões na sua vida espiritual, enfraquecendo-se, a cada momento que se envolve com as coisas do mundo. Mas nós chegamos até aqui, nós vamos subir, nós já estamos quase no topo da escada. Aleluia. E daqui a pouco o Senhor nos alcança, aleluia, com a salvação. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava mostrando que a sua volta será repentina e que a preparação não acontece no último momento, não. Viu, irmãos? A preparação acontece agora, no secreto, você com Deus, na perseverança, na oração, na comunhão, na fidelidade diária com o Senhor. Na fidelidade diária com o Senhor. A parábola das 10 virgens é um chamado para despertar, quando ainda há tempo, aleluia, porque o noivo está vindo aí. Jesus está vindo aí. Aleluia, glória a Deus. Então, quando aquele dia chegar, não será a aparência aqui, que manterá a lâmpada acesa, mas a presença de Deus dentro de cada coração. A presença de Deus dentro de cada coração. Se Jesus voltasse hoje, sua lâmpada estaria acesa, irmão? Amém? Se Jesus voltasse hoje, a sua lâmpada estaria acesa? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe e que a presença de Deus de contínuo esteja dentro de você. E você sempre servindo ao Senhor com fidelidade, com retidão, aguardando este momento, porque este momento vai nos apanhar de surpresa. E se o Senhor chamar qualquer um de nós, que estejamos preparados a ter uma eternidade feliz com Ele. Que Deus abençoe a igreja. E eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Aleluia. Os irmãos estão felizes com esta palavra. Amém. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. Estou dentro do horário ali, mas a palavra de Deus, ela traz um despertamento para nós. Que possamos alcançar mais alguém com a palavra do Senhor. Que há vidas ainda para ser salvo. Até mesmo dentro do nosso lar, até mesmo na nossa família.
os parentes, eles precisam ouvir que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para a glória celestial. Ele vem nos buscar. Então, com a mão no teu coração, você que precisa de uma bênção, de um milagre, né, da parte do Senhor, você, talvez alguém pode se sentir não preparado neste momento, que você possa se preparar para encontrar. Né? O Senhor disse: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Então prepara-se. Né? Então vamos estar preparados. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós nesta noite. Pela tua palavra concedida, Senhor, transmitida aos corações dos teus filhos, aqueles que estão nos ouvindo através da live, Senhor. Dai a tua graça alcançando os corações lá no lar. Ó Pai, lá no hospital, repreendendo toda enfermidade, todo mal, dando a recuperação necessária para os teus filhos, devolvendo a eles a saúde. Ó Senhor, alcança alguém que está lá no lar, precisando de uma transformação, precisando, Senhor, da salvação da alma. Alcança aquele que está afastado dos teus caminhos. Oh Deus, libertando, purificando, passando o seu sangue, perdoando os seus pecados e também escrevendo os seus nomes no livro da vida. Aos teus filhos que estão reunidos aqui nesta noite, vai repreendendo toda a enfermidade, todo o mal. Ó Senhor, livrando, Senhor, dos laços, das afrontas dos seus pés no tropeço. Ó Senhor, que possam estar aguardando o momento em que o Senhor virá buscar os seus escolhidos. Eu creio que o Senhor nos levará para a glória, para as mansões celestiais. Portanto, teus filhos estejam firmes, preparados para este dia. Ó Senhor, como o Senhor trouxe os seus filhos em paz até a tua casa, leva-os em paz até os seus lares, guardando, dando a eles uma noite maravilhosa na tua paz, no teu amor. Uma noite, Senhor, de sonhos, visões espirituais. Ó Deus, assim nós somos gratos a Ti nesta noite, ó, por esta palavra tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor colocou em meu coração, ó Senhor, para transmitir aos Teus filhos. Continue fortalecendo a cada um, ó Senhor, na graça, no conhecimento da Tua palavra, dia após dia. Assim nós oramos, ó Senhor Deus, e Te agradecemos, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho, hoje e sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. E agradeço a rica oportunidade. Volta o microfone. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Graças a Deus. Palavra maravilhosa, onde sentimos a presença do Senhor. Deus abençoe o pastor Edson, a Lucimara, por ter aceito o nosso convite. E sentimos a presença do Senhor. O que resta é somente agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Meus irmãos, quinta-feira temos o culto da vitória. Peço que os irmãos não faltem, tragam mais irmãos, visto que o frio está meio intenso e está iniciando ainda. Vai ter dias bem frio, mas o calor do Espírito Santo aquece a cada irmão, a cada coração. Vamos se colocar em pé, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Os irmãos orem a nosso favor. A Giovana está bastante gripada e amanhã ela vai pregar ali no campo 2. Nós vamos adorar o Senhor e ela vai estar pregando ali no campo 2. Nós vamos orar a favor da Giovana, onde nós vamos estar ali amanhã cultuando juntamente com os irmãos naquele lugar. E quinta-feira estaremos novamente reunidos para adorar o Senhor. E segunda-feira eu estou na continuação aqui da nossa reforma.
Vamos levar os pensamentos ao céu. Quero convidar a irmã Leusair para fazer essa oração. Logo após, o pastor Edson já está dando a bênção apostólica. Meu Deus, que maravilha. Ai, maravilhoso. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade. É um privilégio voltarmos sempre à casa do Senhor e ouvirmos a palavra que fala com o nosso coração, falou com o nosso coração. Que Deus abençoe a cada um de nós. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que nos concedeste nesta noite, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão que aqui está. Levando em paz, Senhor, para nossos lares, ó Pai. Abençoa a vida dos teus servos, Senhor, que não vieram nesta noite. O Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Pai. Aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Ó Deus de misericórdia, alcança, Pai, dando saúde, Senhor, dando vida, até mesmo, Senhor, aqueles que estão desenganados pela medicina. Mas o Senhor é Deus que conhece a sua necessidade de cada um. Obrigado, Senhor, por mais uma noite na tua presença, Senhor. Guarda, Senhor, a vida de cada um de nós, voltando para os nossos lares, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, Jesus. Abençoa toda a igreja, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos façam assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo sejam em cada coração. E todos dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Os irmãos tenham um ótimo retorno, uma noite abençoada. Deus abençoe a todos os irmãos que assistiram a live. Os irmãos de reserva, os irmãos de Curitiba, nós vemos vários irmãos. Que Deus abençoe a cada um por esse momento maravilhoso. Glória